Indicadores financeiros. Já começando aqui, perguntar para o pessoal, no chat ali, vai falando se vocês já conhecem, sabem o que são indicadores financeiros, se já utilizam na sua empresa, interajam ali no chat, falem, digam aí quais são os indicadores que vocês utilizam, se eles ajudam vocês, porque hoje o tema indicadores financeiros, ele é um tema muito relevante, porque qual é a importância de você estar utilizando os indicadores financeiros para sua empresa, independente do tamanho, se a sua empresa ela for pequena, se ela for média ou grande, qualquer empresa ela pode se utilizar de indicadores financeiros, porque os indicadores eles são essenciais para você avaliar a saúde e o desempenho da sua empresa ou das empresas do mercado, do seu mercado, por exemplo, você consegue comparar se a sua empresa está tendo a mesma lucratividade que as outras, alguns indicadores que você consiga olhar pela sua concorrência. Esses indicadores eles vão fornecer insights sobre a rentabilidade, sobre liquidez, sobre como está a eficiência do teu negócio. Isso permite que você consegue tomar decisões mais informadas e estratégicas. Então, você pode identificar área de melhoria na sua empresa, pode otimizar a gestão de recursos, planejar o crescimento sustentável também do seu negócio, e além disso, ele vai ajudar a cumprir as metas financeiras que você definiu. Se você ainda não definiu suas metas financeiras, eu convido a você a acompanhar o nosso portfólio de mentorias sobre gestão financeira. Então, eu já abordei aqui como você elaborar um orçamento financeiro, fazer o seu planejamento financeiro para você conseguir ter o resultado, né? Se você não mede, existe uma frase muito comum no meio financeiro que o que você não mede, você não controla. Então, os indicadores, eles te ajudam a você medir o que está acontecendo na sua empresa. E eu vou abordar aqui hoje, principalmente, os indicadores financeiros, os chamados KPIs, que são é uma sigla em inglês, que indicadores de chave de performance, Key Performance Indicators. Esses indicadores, têm várias áreas do negócio, hoje principalmente eu vou falar sobre os financeiros. Então, se alguém aqui já utiliza, manda ali no chat que eu quero que vocês interajam, que a gente consiga trocar, eu consiga trazer para vocês os melhores indicadores, os mais importantes que vocês possam, de fato, utilizar na sua empresa de uma forma mais simples e eficaz. Então, quais são os principais indicadores financeiros? Estão divididos em cinco grandes grupos, que são de rentabilidade, os indicadores de rentabilidade, que eles vão medir a capacidade que a empresa tem de gerar lucro, de gerar resultado em relação às suas vendas. Os mais comuns indicadores de rentabilidade são a margem de lucro bruta. Depois eu vou trazer um exemplo para vocês de como vocês acham algum desses indicadores. Então, a fórmula também, tá? A margem de lucro bruta é um indicador de rentabilidade, margem de lucro líquida, que são diferentes, eu vou abordar aqui com vocês também. O retorno sobre o ativo que você tem na sua empresa, sobre os bens que você tem na empresa, o retorno sobre o patrimônio líquido, no caso, o quanto que tem de lucro acumulado, quanto de capital investido, a margem de contribuição também é um indicador de rentabilidade, o EBITDA é uma sigla muito falada, principalmente quando você vai entrar nas empresas grandes que operam na Bolsa de Valores, eles usam muito esse indicador para ver qual é a eficiência da empresa, a rentabilidade da empresa para decidir se investe ou não. Então, o EBITDA também você pode estar utilizando na sua empresa para ver o quão rentável é. Esses são os indicadores de rentabilidade. Liquidez também é um grupo de indicadores que eles avaliam a capacidade que a empresa tem de cumprir as suas obrigações, no curto, no médio, no longo prazo. Se ela consegue pagar as suas contas. Então, ali existe a liquidez corrente, é o que você tem de curto prazo, se você consegue
pagar as suas contas de curto prazo com o que você tem de recurso de curto prazo, que são recursos de caixa, dinheiro que você tem em caixa, que tem aplicação financeira de liquidez imediata ou liquidez um pouco mais próxima, curto prazo, sempre considera-se 12 meses, tá? Então, nos 12 meses é corrente, é liquidez de curto prazo. Que aí também as dívidas de curto prazo são fornecedores que vencem nos próximos 12 meses, dívidas com banco e etc. A liquidez seca, que também é uma forma de liquidez, que é só desconta tudo que você tem a pagar e tudo que você tem a receber, tanto no curto e no longo prazo. Os indicadores de eficiência também. Os indicadores de eficiência, ele mede o quanto a empresa é eficiente na utilização dos seus recursos para gerar vendas e maximizar os seus lucros. Ajuda a identificar a área de melhoria operacional. Por exemplo, giro de ativo. Ela vai avaliar a eficiência que a empresa utiliza o seu ativo para gerar venda. O ativo, quando a gente chama ativo, são os bens que a empresa tem. Por exemplo, uma indústria são seus maquinários. Uma empresa prestadora de serviço, talvez seja até o seu pessoal, isso é um ativo da empresa prestadora de serviço. Então, é tudo o gerador de renda. Então, esses são os seus ativos. O giro de estoque. Então, qual é a frequência desse giro de estoque? Fica muito estoque parado? O estoque gira de forma rápida? Isso também é um indicador de eficiência da empresa. Se o estoque fica muito tempo parado, se você leva muito tempo para transformar esse estoque em venda, pode ser que esteja tendo um problema e esse indicador ele vai te identificar, ok? Eu preciso melhorar nessa área da minha empresa. O período médio de cobrança também, o prazo médio de cobrança. Quanto tempo você leva para receber dos seus clientes depois de você efetuar uma venda? E a taxa de aproveitamento da capacidade produtiva. Isso serve principalmente para a empresa de prestadora de serviço e indústria, muito mais utilizada para a indústria. É assim, o quanto que eu utilizo da minha capacidade da empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa, uma indústria, e vamos dizer uma confecção, fabrica camiseta. E por mês, essa fábrica de camisetas, com o maquinário pessoal que eu tenho, ela fabrica 1.000 peças de roupa. Ela tem capacidade para fabricar 1.000 peças de camiseta. Porém, eu só utilizo 70%, eu fabrico 700, ou seja, a capacidade produtiva dela, ela está em 70%. Ah, por que não está em 1.000? Aí vale investigar. Mas aí você consegue saber quando fica muito alta, quando você consegue atingir, quando não consegue atingir, o que aconteceu, você consegue medir isso. Principalmente comparando um período com o outro, né? É período de baixa sazonalidade, de baixa venda e a produção cai. Então, isso também é um indicador de eficiência do seu negócio. E indicador de avaliação. Indicador de avaliação chamado valuation. Alguém já aqui ouviu falar nesse termo? Já ouviu falar também? Manda ali no chat, é muito comum, principalmente empresas maiores ali, falar, qual é o valuation da empresa? Quanto que a minha empresa está valendo no mercado? Então, o valuation, a avaliação, né, indicador de avaliação, dentre eles está o lucro por ação, que mede o lucro disponível para cada ação em circulação, ou seja, o quanto que ela dá de lucro cada cota da minha empresa, cada pedacinho da minha empresa, o preço por lucro, aí principalmente empresas que estão cotadas na bolsa, você consegue ver isso, inclusive, quando você vai fazer uma avaliação ali, essas empresas elas divulgam isso, quanto que quanto está sendo vendida e quanto que é o lucro dela. Aí, se o preço dela está muito acima do lucro, da capacidade dela de gerar lucro, ela está cara. Então, é assim que a gente faz essa análise. O valor de mercado. O valor de mercado aí é o valuation, como eu falei para vocês. Esses são os indicadores de avaliação. Assim, empresas menores não utilizam muito isso. Eu vou trazer só aqui para vocês os indicadores que existem e a gente vai focar nos mais importantes, nos mais relevantes, principalmente para as empresas menores, que são mais fáceis de avaliar e necessários, que podem ser feitos mensalmente, pelo menos.
Os indicadores de alavancagem, esse é o último grupo, que é é o indicador que ele avalia o nível de endividamento da empresa em relação ao seu patrimônio, para entender assim qual é o risco financeiro que a empresa tem utilizando essa dívida para financiar as operações. Então, ali é a dívida sobre o patrimônio líquido, para ver assim, se a minha dívida é maior do que o recurso próprio que eu tenho na minha empresa, meu patrimônio, que é o valor que eu investi na empresa como sócio e o lucro acumulado que essa empresa tem. Cobertura de juro, mais média capacidade da empresa tem de pagar juros sobre essa dívida e a dívida sobre o meu ativo total. O quanto que eu tenho de dívida sobre o quanto que eu tenho de bens, de ativo, de bens e de caixa, de dinheiro, né? De direito que a gente fala, que são contas a receber, aplicação financeira, imobilizado, que no caso são máquinas e equipamentos. Então, se a minha dívida ela for maior do que os meus bens, essa empresa ela está correndo sérios riscos de quebrar, porque ela não está gerando caixa, ela só está sendo financiada e girando, mas ela não está tendo capacidade de gerar renda, de gerar lucro. Então, essa empresa, ou ela está num período de crescimento que precisa alavancar, né? Precisa colocar recurso, ou realmente ela está tendo uma ineficiência ali na sua produção, na sua venda, enfim, na sua operação. Então, os cinco principais grupos, né, são de rentabilidade, os de liquidez, o de eficiência, o de avaliação e o de alavancagem. Então, eu vou trazer aqui os principais para vocês, tá? Com que periodicidade deve-se medir esses indicadores? Eu vou trazer aqui para vocês os principais e eu recomendo que seja feito mensalmente. Por que mensalmente? Mensalmente você precisa verificar o seu resultado da sua empresa, fazendo o fluxo de caixa, pelo menos, né? O quanto que entrou e o quanto que saiu de dinheiro na sua empresa, e a demonstração do resultado, DRE, para você ver se a sua empresa gerou lucro ou prejuízo. Então, mensalmente, com base nessas informações, você consegue buscar indicadores que eles facilitam o seu olhar sobre esses números para ver se a empresa está indo bem, não está indo bem, qual decisão tomar. Então, os principais indicadores, né, que você pode utilizar são margem de lucro. A margem de lucro, ela mostra em percentual de lucro, quanto que a empresa tem com relação à sua receita. Então, ela é simples, você puxa o seu DRE, você divide o valor que deu de lucro final pela receita bruta. Aí esse vai ser o percentual. Então, você vai conseguir comparar, por exemplo, com o mês anterior. Esse mês eu tive mais lucro, esse mês eu tive menos lucro. Por quê? Aí você começa a entender os porquês desse número. O número ele te traz uma análise quantitativa, ele vai dizer exato o quanto que foi. Aí ali você vai conseguir, você vai ter que investigar o porquê que chegou a esse resultado, a essa informação. Então, é para isso que servem os números do negócio, para você entender como que foi, a história que o número vai contar do que foi a sua empresa naquele período que você está analisando. Então, a margem de lucro, ela pode ser dividida em dois. A margem de lucro bruta, que é o que sobra descontado, só os custos diretos que você tem sobre a venda. Custos diretos, o que eu chamo de custos diretos? Os impostos que incidem sobre a venda, o custo da matéria-prima ou da mercadoria, aí depende de cada atividade. Se você for um prestador de serviço, seria o custo direto da sua equipe, custo direto de mão de obra para fazer para entregar executar esse serviço. Mercadoria é mais fácil, é o custo da mercadoria, embutido, inclusive frete sobre compra e tudo mais. Então, essa é a margem bruta. E tem a margem líquida, que aí já é descontado todos os teus custos e despesas da operação. Então, é o que sobra no final.
é a última linha da DRE. Por que que você deve olhar esses dois números de forma separada? Porque você consegue talvez identificar se você está tendo pouca margem sobre o teu custo, talvez você precise revisar o seu preço. Talvez os teus custos estejam muito altos e o seu preço não esteja ajustado de acordo. Ou se caso a sua margem bruta estiver ok, tá dentro do percentual que você projetou. Porém, não está sobrando muito lá embaixo, na última linha do DRE. A sua margem líquida ela está muito baixa. Aí você precisa dar uma olhada nas suas despesas fixas. Verificar se essas despesas fixas elas não estão descontroladas. Talvez você não precisa reduzir algumas despesas, talvez sejam desnecessárias. Aí, se não conseguir reduzir essas despesas, então aí você precisa analisar assim o quanto que você precisa vender ou se precisa aumentar o preço. Mas é bom olhar esses dois números de forma separada, porque aí você consegue tomar decisões diferentes. Primeiro você olha se a margem bruta ela tá ok. Ela está dentro do que o seu mercado opera, dentro do que você desejava, e se lá a margem líquida, ela também está de acordo. Se caso estiver muito baixa, você tem que dar uma olhada nas suas despesas fixas. Pode ser que tenha ocorrido alguma coisa ali fora do normal que tenha reduzido o teu lucro. Então, isso é importante você ter esses dois números separados. Ah, e aí, falando, né? Se caso assim, você verifica que a tua margem bruta tá ok, mas a margem líquida tá muito baixa, e só que aí você não vai aumentar preço, você não seria uma opção. Então você precisa saber um ponto de equilíbrio. Esse é um outro indicador muito importante. Eu não vou aprofundar muito ele aqui, porque eu trouxe ele numa mentoria anterior, então eu trago ali como você calcula, inclusive, com uma ferramenta. Então, procure ali dentro das nossas gravações que você vai conseguir localizar. Então, mas o ponto de equilíbrio, ele serve para isso, para você saber o mínimo necessário para você cobrir todos os seus custos, tanto fixo quanto variável. É aquela meta de venda que você começa o mês sabendo, eu preciso faturar pelo menos isso para conseguir pagar as minhas contas. É muito importante você saber no início do mês o quanto que você precisa faturar, porque aí assim você consegue trabalhar a sua equipe de vendas, verificar se você precisa produzir mais. Tem muitas ações aí que você consegue trabalhar com a sua equipe comercial e às vezes de produção, né? Capacidade produtiva. Outro indicador também, que é muito utilizado, que é muito comum, que também você pode estar utilizando na sua empresa, é o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Por exemplo, o retorno sobre o investimento ele é a relação entre o lucro obtido com o investimento que você fez pelo valor investido. Então, quanto que gerou de lucro aquele valor investido? Por exemplo, você pode fazer isso quando você. Eu comprei um maquinário novo para produzir mais e vender mais. O meu investimento nesse maquinário foi X reais. Eu tive um aumento de receita e, consequentemente, de lucro, tantos reais. Então, aí você consegue pegar esse lucro que esse investimento fez e dividir pelo valor investido e saber quanto de percentual que esse investimento está te gerando de lucro. E é muito bom você ter essa métrica, ter esse entendimento, porque você consegue analisar, até antes de fazer um investimento, se vale a pena fazer esse investimento. Eu dei um exemplo do maquinário. Por exemplo, uma máquina vai te custar uns 100 mil reais, não um exemplo. Só que essa máquina, ela vai te dar um aumento de receita e de lucro de 5% por mês. 5% por mês, essa máquina. E aí, eu tenho esse valor, essa máquina, esse valor dessa máquina aplicado a um juro maior do que esse. Então, será que vale a pena eu pegar esse valor de investimento na máquina e colocar dentro da minha empresa, sendo que eu estou rentabilizando esse valor a um juro muito mais alto?
Tem que ser um exemplo bem simples, lógico. Também tem que levar em consideração o risco, né? Porque, eu vou ter que aumentar a receita, então eu tenho que vender. Isso não é uma certeza, às vezes, dependendo se você está aplicado. Ou você precisa olhar, se caso você for captar um investimento, um financiamento, captar um recurso para fazer um investimento. O retorno que esse investimento vai me dar é muito maior do que o juro que eu vou pagar sobre esse valor que eu vou captar, esse recurso. Então, isso é importante. O ROI é bem legal, principalmente quando você deseja injetar dinheiro na empresa para alavancar, para ter algum aumento ali na sua empresa, a rentabilidade. Então, você precisa medir essa rentabilidade e ver se vale a pena colocar esse dinheiro na empresa. Eu trago aqui dois indicadores que eles não são muito financeiros, eles são na área mais comercial, só que é interessante porque ele se reflete no financeiro. Então, o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, o pessoal da área comercial conhece muito esse indicador. O que, que é o custo de aquisição de cliente? É o quanto custa para você adquirir um cliente novo. Por exemplo, eu invisto em campanhas de marketing. Eu faço os patrocinados, campanhas de tráfego pago, eu tenho uma agência de marketing, eu gasto uns R$ 5.000 por mês na minha empresa com marketing, tráfego pago, campanhas para captar novos clientes. E essa esse movimento, essa campanha, ele me gera 100 novos clientes todo mês. Ou seja, eu invisto R$ 5.000, eu tenho 100 novos clientes todo mês. O meu custo de aquisição de cliente, que a gente calcula por cliente, ele é de R$ 50. Porque aí você divide os 100 clientes, os 5.000, no caso, que é o valor investido, pelos 100 clientes. Então, ele dá R$ 50. Não é assim que você vai saber. Para ver se está muito caro o cliente chegar até você. Porque você vai saber se vale a pena você vender para esse cliente ou não. Por exemplo, que aí entra no outro indicador, que é o LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo, é o valor que o cliente gasta no tempo de vida que ele está consumindo de você. Pode ser que ele faça uma única compra. Pode ser que ele consuma na recorrência, que o prestador de serviço às vezes tem recorrência, aí comércio, se você vende produtos que têm, vamos dizer, vida curta, né? Que aí você pode vender mais vezes para esse cliente. Então, é o valor que o cliente gasta na sua empresa no período em que ele está, e que ele é seu cliente. Aí você precisa saber, se ele me custou R$ 50, eu preciso que ele tenha um LTV pelo menos superior a isso para valer a pena o custo de adquirir esse cliente, né? Então, é claro, pensando em margem de lucro, né? Não valor de venda, porque se eu vender por R$ 50 para esse cliente que me custou R$ 50, eu estou tendo prejuízo com esse cliente. Então, esses são os indicadores. Gostaria de saber aqui, pessoal, pode ir mandando ali no chat, interagindo, se vocês aplicam algum desses que eu falei. Tem algum outro aqui que eu não comentei que vocês aplicam? Vão mandando ali, que a gente talvez possa abordar. Se tiver dúvidas, também levantem a mão. Aqui a nossa mentoria é microfone aberto, então levante a mão que a gente consegue interagir, tirar as dúvidas, explicar como se faz também, né? Vou trazer aqui uma planilha mais um exemplo aqui para vocês saberem como se isso funciona na prática, mas se tiver alguma dúvida no meio do caminho, só interajam aqui que a gente abre o microfone e tiram as suas dúvidas. Então, falando desses indicadores, né? A margem de lucro, que é o principal, tanto bruta quanto a margem de lucro líquida, né? Então, tem que ver, é muito importante você olhar essas margens de lucro de um período de comparativo. Então, cada negócio ele funciona de uma forma. Tem negócios que trabalham com sazonalidade, e em alguns períodos do ano tem períodos de margem baixa, às vezes até prejuízo, e outros períodos de margem alta. Mas se você tiver um histórico
desse indicador, né? Você puxa o seu DRE e você faz o cálculo da margem de lucro mês a mês, você consegue saber quando é o período de alta e quando é o período de baixa para você se programar. No período de alta, eu seguro mais recurso para suprir um período de baixa. Eu consigo saber uma média, que aí você consegue fazer a média do período inteiro, do ano, por exemplo, qual é a minha média de lucro dentro do ano, não só de um mês, porque pode ser que um mês seja muito diferente do outro. Então, a margem de lucro, ela pode variar muito, tá? Dependendo desses negócios que trabalham com sazonalidade. Quem trabalha com recorrência, tem um faturamento, um custo mais linear, ela tende a se manter. Mas é muito importante sempre maior, melhor, né? Margem de lucro é maior, melhor. Aí ela é medida em percentual, mais em valor é o que sobra na DRE. Geralmente, percentual é mais fácil para você ver a eficiência, porque às vezes você aumenta o seu faturamento, a margem de lucro lá no final ela vai ficar maior em valor, porém, em percentual, ela não vai crescer proporcionalmente. Então, já é uma forma de você avaliar. Ok, eu aumentei o meu faturamento, aumentei a minha margem, porém, percentualmente ela diminuiu, ou seja, ela não foi proporcional esse crescimento. Por quê? Será que eu estou tendo custos maiores do que eu tinha quando eu faturava menos? Ou será que eu tive uma despesa que eu não tinha naquele outro período e eu não programei? Então, é importante você saber disso, tá? Tanto em valor quanto em percentual. O ponto de equilíbrio, né, é essencial, então, ele vai te ajudar a evitar prejuízo, ajudar a equilibrar seu caixa, porque você sabe o quanto você precisa, então você consegue definir uma meta de até período, até tal período, eu preciso ter esse faturamento, essa entrada, e aí a partir daí você começa a ter lucro. Então, isso é muito importante você saber o mínimo que você precisa. O retorno sobre o investimento, então, assim, sempre que você for fazer algum investimento, alguma coisa diferente, olhar isso, ter esse olhar, ver assim, o quanto que ele vai me gerar de rentabilidade, de lucro, e o quanto que ele me custa, saber a diferença de um de outro, e o CAC e o LTV, né, também. Então, o CAC, o custo de aquisição de cliente, quanto menor, melhor, que aí vai medir, assim, a sua eficiência comercial. Então, assim, eu tô gastando menos recurso para conseguir mais cliente, e o LTV, que é o valor que o cliente gasta lá no período em que ele é seu cliente, né? O período de vida dele, quanto maior, melhor. Então, o CAC quanto menor e o LTV quanto maior, melhor. Então, aqui eu vou trazer para vocês um exemplo que eu fiz aqui no Excel, que é mais fácil para mostrar como se comporta cada indicador e como você calcular aqui na prática, tá? Uhum. Aqui, aqui está a minha planilha, tá? Essa empresa exemplo, ela tem um faturamento. Faturamento também é um indicador, tá? Faturamento, você saber assim, de olhar principalmente o mesmo período do ano anterior. Por exemplo, hoje nós estamos em abril, fechamos março, acabamos de fechar março, é início de abril. Então, você olha o faturamento de março e compara com o faturamento de março do ano anterior, para ver se houve um crescimento, se houve uma redução. Então, é importante você saber se a sua empresa está crescendo, ela está diminuindo, como ela está se comportando, no mercado. Então, é importante você olhar faturamento de um mês para o outro, do mesmo período, do mesmo mês, em períodos diferentes, né, em anos diferentes, o faturamento. Então, essa empresa aqui, ela teve um faturamento de 150 mil, custos direto, tá? Aqui são os custos variáveis de 50 mil. O que gerou uma margem bruta para ela de 100 mil, que aqui é em valor, né? Então, reduz o faturamento do custo, que dá 100 mil, e aqui em percentual, que você divide
a margem bruta pelo faturamento. Aqui ela tem só tá 66,67%, ou seja, sobra 66,67% para pagar as outras despesas fixas. E aqui nesse caso do exemplo é uns 60 mil reais. E aqui sobra 40 mil reais de margem líquida no final, a última linha da DRE, que isso representa 26,67% da empresa, do faturamento da empresa. Então, isso aqui é bem simples, tá? A margem bruta, a margem líquida, você sempre vai dividir pelo faturamento, lá, o faturamento bruto, para você chegar ao percentual, tanto a líquida quanto a bruta. Aqui, ó, você pode já verificar que ela de custo direto, ela é bem otimizada, ela só gasta 50, aqui só gasta 33%, ou seja, sobra 66%. Só que quando ela vai pagar as despesas operacionais dela, ela já tem mais despesas, o que sobra 26%. Vamos dizer aqui que ela reduz essa despesa operacional para 40 mil. Ó, aqui já sobra 40%, ou seja, ela já fica mais otimizada. Então, isso é bem importante você saber o quanto representa uma e quanto representa a outra, tá? E aqui, o ponto de equilíbrio dessa empresa. Ó, a loja exemplo, ela vende um produto a 100 reais. Vamos dizer que essa empresa ela só vende um produto a 100 reais. Tá? Aqui eu não vou entrar aprofundar muito o cálculo de ponto de equilíbrio, porque tem vários formatos, tá? Aqui eu só vou dar um exemplo bem simples de como ele se comporta. E esse produto de 100 reais, ele tem um custo variável de 50 reais por unidade. E as despesas fixas mensais dele é 60 mil reais, como exemplo aqui. Então, o ponto de equilíbrio, o cálculo é a despesa operacional, no caso, os custos fixos, dividido pela margem de contribuição, o quanto que sobra da venda do produto descontado o custo direto, ou seja, o custo é 100, o custo não, a venda, o preço de venda é 100 e o custo variável é 50. Então, aqui não é em valor, tá? Aqui é em quantidade, esse ponto de equilíbrio. Para eu conseguir pagar as minhas contas, eu preciso vender 1.200 unidades desse produto, tá? Se a minha despesa operacional aqui reduzir para 40 mil, como eu falei para vocês antes, no exemplo, eu preciso vender só 800 unidades. Então, olha como isso é interessante, você otimizar o seu recurso, você ter essa métrica para saber, assim, como que eu posso aumentar a eficiência do meu negócio? Será que é vendendo mais ou é reduzindo algum custo? Aqui nesse caso, a gente deu um exemplo que reduzindo em 20 mil reais, eu consigo baixar de 1.200 para 800. É 400 peças a menos desse produto que eu preciso vender, 400 unidades a menos desse produto. E aqui o custo, o CAC. Como que eu faria o cálculo do CAC? Nesse exemplo aqui, essa loja, ela investiu 15 mil reais em ação de marketing e nessa ação ela adquiriu 300 novos clientes. Então, o CAC é a divisão dos 15 mil investido pela quantidade de clientes que essa campanha gerou. Ou seja, cada cliente custou para essa empresa 50 reais. E aqui é o LTV. O LTV aí também você precisa saber o quanto que esse cliente gerou de receita. Aí você vai olhar ali no seu faturamento, puxar um relatório de faturamento, né, por cliente para você saber. Esses clientes que foram adquiridos aqui, ele gasta 200 reais por mês e fica ativo por 10 meses, ou seja, é uma venda de recorrência. Cada mês ele gasta 200 reais e geralmente fica num período de 10 meses. Não é uma conta muito certa, porque a gente sabe que tem cliente que fica mais, fica menos, mas a gente consegue olhar uma média, tá? Então, o LTV desse cliente é os 200 reais de vezes a quantidade de tempo que ele fica, vezes a quantidade que ele gasta, né? Então, ali, esse cliente, ele tem
um LTV de 2.000 para sua empresa, ou seja, ele gera uma receita de R$ 2.000 para essa empresa, no período em que ele está ali consumindo. Aí você consegue fazer uma comparação. É muito importante você saber se ela fica positiva, ou seja, se o LTV compensa o CAC, né? O LTV ele tem que ser maior do que o custo de aquisição do cliente, como eu falei para vocês no anteriormente. Então aqui você divide o LTV pelo custo de aquisição do cliente, ou seja, para cada R$ 1 que você investe para adquirir um cliente, ele te retorna R$ 40. Ou seja, é lucro, gente. Isso demonstra que essa operação ela é rentável. Lógico que aí tem que ter uma margem de lucro líquida boa, né? Você tem que cuidar das suas. Aqui nós estamos só falando em receita. Então tem que cuidar na otimização do resultado ali, para ver quanto de margem de lucro que tem essas vendas dos seus produtos, tá? E aqui é o retorno sobre o investimento, tá? Ó, aí aqui no caso, a loja, exemplo, ela gastou R$ 15.000 numa campanha e ela gerou um aumento de faturamento de R$ 45.000. Ou seja, eu investi 15 e voltou 45. Ou seja, o retorno sobre esse investimento vai ser os 45.000 de receita, de rendimento, menos o que eu investi, dos 15.000, dividido pelo que eu investi. Aí ele é calculado em percentual. Ó, essa operação, ela gerou 200% de ROI, ou seja, um ROI bem legal, bem bom, tá? Aqui fala em faturamento, o interessante é você saber o ROI, o líquido, né? O lucro líquido. Então, você pega o seu lucro líquido e faz esse cálculo do investimento versus o lucro líquido para ver qual é o percentual. Vai reduzir um pouco, mas você vai saber exatamente quanto que sobra para a sua empresa. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de compartilhar? Queria trazer algum exemplo pessoal aqui que a gente possa estar fazendo esse cálculo? Vai mandando ali no chat enquanto isso, qualquer coisa, a gente retorna com esse exemplo. E aí, né, eu trouxe aqui todos os exemplos para vocês, né, dos principais indicadores. Eu não vou abordar todos aqueles que eu falei lá no começo, porque eles não são muito fáceis, às vezes, de você medir, tá? Tem empresas que elas têm os BIs, chamados BIs, que são o, o Business Intelligence, né? Que você consegue colocar ali, integrar informações do seu financeiro, faturamento, tudo mais, que ele consegue te trazer esses números, esses indicadores de uma forma mais simples, de uma forma gráfica, mas muitas empresas elas não têm essas ferramentas de BI. Então, elas precisam fazer esse cálculo de forma manual. Esses que eu trouxe aqui para vocês, como eu trouxe aqui o exemplo da planilha do Excel, eles são possíveis de se fazer de forma manual. Você apurando o seu resultado, tendo pelo menos essas informações que eu trouxe ali para vocês já conseguem ter esses números e pode tomar decisões com base neles. Então, hoje, pergunto aqui para vocês, aqui no que está comigo na mentoria. Vocês, com essas informações, com esses indicadores, vocês sentem que vocês tomariam melhores decisões no seu negócio se vocês tivessem essas informações de forma mais clara? Qual é a decisão? Conta para mim, qual é a decisão que vocês vão tomar com base no que vocês aprenderam agora, essas informações que vocês têm agora, que pode melhorar o resultado do seu negócio? Qual é a decisão que vocês vão tomar a partir de amanhã na sua empresa? O cálculo dessas informações, quem não tem ali, pegar, olhar os seus números, os seus dados históricos aí e fazer uma análise para ver se talvez não está deixando dinheiro na mesa, se não está tendo o lucro desejado, se talvez não tem algumas ações que podem fazer com que a empresa melhore e que sobre mais dinheiro.